Tenho tido tanta sorte, andando por tantos países, por tantos cantos do mundo, encontrado gente de luz tão especiais que ajudaram a construir essa minha jornada. Um deles encontrei na Terra Mirim, uma comunidade xamânica aqui no Brasil, aqui pertinho, em Simões Filho, próximo a Camaçari. Encontrei um fotógrafo, editor e xamã, Dan Ribeiro. Dan, meu querido amigo, irmão, mestre, uma honra, uma alegria ter você conosco aqui no Conversa com o Poeta. Obrigado, Ivan. Na realidade, para mim, é uma grande honra estar aqui com você, né? Eu tenho muitas andanças pelo mundo, né? Tenho caminhado já há muitos anos que eu caminho por essa casa sagrada, que é esse planeta maravilhoso. Então eu digo assim também, que eu tive muita sorte também encontrar aqui tão pertinho o Ivan Antônio, né? Esse poeta, amigo, né? E me sinto honrado pelo convite feito para poder participar aqui dessa conversa, trocar um pouquinho da experiência, né? Da minha experiência como editor, experiência dentro do caminho do xamanismo, como fotógrafo também. Partilhar um pouco a visão, partilhar um pouco como eu diria, a canção, né, que brota desse meu coração também, sabe? E eu acho que eu estou encantado com o seu programa, né, pela qualidade, pela profundidade e pela possibilidade, né, de permitir tanta diversificação, né? Porque, na realidade, a vida é diversa, né? Ela não é una, né? Ela se manifesta por várias formas, né? Eu acho que o seu programa possibilita exatamente isso, né? Na medida que você convida outros artistas, músicos, atores, pintores, né? Poetas, né? Poetas de rua, né? É fantástico, viu? Só tenho a agradecer por essa oportunidade, né? E pela voz que você coloca aqui nesse programa, sabe, para o mundo, sabe? Você é um presente, Dan. Aliás, eu cometi um pecado. Falei do fotógrafo, do xamã, do editor. Eu esqueci de falar da música. E que me perdoe o mestre Enoque. O mestre Enoque, que é esse nosso grande professor, que faz elogios a vocês. Quando me liga, diz, olha, você precisa ouvir a nova música de Dan Ribeiro. Que é uma música também que é uma música que tem muito a ver com essa jornada nossa, né, Dan, de planeta, de existência, né, que é uma música que toca na alma das pessoas de uma outra forma, né. A tua jornada como editor, você tem centenas de livros editados com autores brasileiros, autores de outros países. Queria que você falasse um pouco sobre essa tua jornada como editor, dessa editora da Calango. Esse caminho nesse mundo editorial, né, ele começou já há muito tempo atrás, quando eu retornei da Índia, né. Eu morei um tempo na Índia, por volta nos finais do ano de 2000, mais ou menos, 2002, 2010, eu me retirei do Brasil e fui morar na Índia por um ano. Então, quando eu retornei da Índia, foi quando eu conheci a Fundação Terra Mirim, né, que é a minha comunidade onde eu vivo desde então. E aí eu comecei a trabalhar com o Nildão, né, que foi um dos grandes cartunistas, é um dos grandes cartunistas da Bahia, numa revistinha que chamava Revista Xamã, que era uma revista que a gente editava na Fundação, né, na comunidade Terra Mirim, que trazia temas sobre xamanismo, espiritualidade, sobre ecologia, meio ambiente, né? Era uma revista bem pequenininha, né? Uma A4, que a gente chama, né? E a partir daí foi que eu comecei a desenvolver todo um conhecimento, né, editorial, mas até então não tinha uma intenção de construir uma editora, né? A editora ela vem mais adiante. Depois eu passei a trabalhar particularmente sozinho na revista Xamã, a gente fez uma nova edição e foram quase 2 anos de edições, né? Essa era uma revista que a gente editava a cada 2 meses praticamente, e era distribuição gratuita, e foi bem importante na construção do meu caminho editorial. Mas a questão editorial para mim surge
quando eu retornei à Índia novamente, já nessa época eu estava com a Xamã Alba Maria, a gente estava em Varanasi, que é uma das cidades mais sagradas do hinduísmo, né, da Índia, né? É como se fosse... Varanasi para o hinduísta é como Meca é para o Islã, como o Vaticano é para o católico, né? E assim cada religião tem seu centro de poder, né? E Varanasi é esse centro de poder espiritual, de transformação espiritual para o hindu, né? E nessa época nós estávamos caminhando num antigo espaço que chamava Sarnath. Sarnath foi o primeiro local onde Buda deu o primeiro sermão dele, quando ele se ilumina. Ele retorna, então ele começa a pregar todo o ensinamento, né? Que a existência ele sussurra, né? E aí nesse espaço a gente estava eu e a Xamã estávamos dentro de um templo, caminhando, de repente tinha uma pequena livraria, bem simples, assim, com alguns livros espalhados pela mesa. Aí de repente a gente bateu o olho nesse livro aqui. Então lá na prateleira, lá nesse espaço, a gente encontrou esse livro aqui, esse título aqui, né? Que é o Xamã do Tibete, do Ódio à Iluminação. É de uma monja canadense que pertence à linhagem de Milarepa, né? Milarepa foi considerado um dos grandes santos budistas, mas ele foi mais do que simplesmente um santo budista, ele foi um xamã profundo, né? Um buscador de si. É uma história magnífica, né? Ali esse livro, lindo demais. Leu, não foi? Ali. Aí a gente leu o livro, ficamos apaixonados pelo livro, trouxemos o livro para Terra Mirim, né? Iniciamos um trabalho de grupo, de estudo, né? Porque é um livro extremamente profundo, né? Toca de temas muito relevantes para quem está se buscando a si mesmo, né? E a partir daí surgiu a ideia de publicar esse livro. Então, o primeiro livro da editora Calango. Até então não tinha essa intenção. A ideia de montar uma editora, né? Não tinha essa intenção de montar uma editora. Aí a partir desse livro eu comecei, como eu já vinha também dessa experiência da revista, aí eu disse, sabe de uma coisa, eu vou fazer faculdade. Tá. Aí parei tudo e fui fazer comunicação social. Me formei em comunicação social, né? Tirei o curso e me especializei na área de produção editorial. E aí montamos a editora. Na época eu tinha uma sócia também, mas hoje praticamente ela, há muito tempo que ela saiu. E iniciamos todo o trabalho da editora Calango a partir desse livro. Então esse é um livro ainda que ele está circulando, é a 4ª edição dele. É um livro realmente que tem tocado profundamente muitos leitores que têm lido ele, né? É um livro que eu sempre recomendo. Não, eu acho que a editora Calango, hoje no Brasil, e eu falo isso conhecimento de causa, porque eu tenho a honra, né, a alegria de ter alguns livros publicados por essa editora. É uma editora que ela produz os livros sagradamente, né, com zelo, porque brotam das mãos, né, dessa sensibilidade que você tem, né? Tem um outro livro, que é o Metamedicina, que já vendeu 500 mil livros, né? 500 mil livros. Pelo mundo todo, né? Pelo mundo inteiro, já vendeu 500 mil livros e está aqui o editor desse livro no Brasil. Inclusive ela vem aqui para o Brasil. Exato, né? exato. A Cláudia Ranville, ela é uma buscadora de si também, foi quem sistematizou esse método aqui, chama Metamedicina, né? Que é um trabalho profundo de investigação de si, né? Onde ela trabalha, onde ela procura ir além dos sintomas das nossas doenças, né? Para tentar chegar nas causas primeiras, né? O que é que levou a uma ansiedade, o que é que levou essa dor no estômago, é fruto de quê na realidade? É fruto simplesmente de uma alimentação mal feita, né? De uma alimentação ruim, né? Uma alimentação tóxica no caso, né? Ou ela tem raízes mais atrás ainda, né? Então esse livro tem essa proposta, né? É o que a gente chama, é o livro da Cláudia, é o livro base dela, né? É o livro onde ela escreve sobre toda a nossa estrutura fisiológica, orgânica e emocional também. Né? Ela tem outros livros também que a gente está pensando em fazer uma tradução agora, mas esse basicamente é o livro principal do trabalho da Metamedicina. Vários grupos já estão se formando aqui no Brasil, através dos vários consultores que ela formou pelo mundo adentro, né?
E quem sabe agora em novembro, finalmente, com essa questão da... Na realidade, o livro já era para ter sido lançado com a presença dela aqui há 2 anos atrás, mas com a questão do vírus, do Covid e tudo mais, a gente veio adiando o lançamento e a presença dela no Brasil. Ela vai estar agora aqui, provavelmente em novembro, em São Paulo. Né? A gente vai fazer um grande lançamento, vai ser um grande seminário, ela vai reunir muitas pessoas que vêm seguindo essa metodologia. Né? E, se Deus quiser, a gente vai trazer ela aqui também para Salvador, né, para fazer o lançamento dela aqui também. E quem sabe aqui em Camaçari, né? Quem sabe nesse espaço maravilhoso, espaço desse lindo, teatro que é o lindo Teatro aqui, da né? Cidade do Saber, né? É um espaço incrível aqui, realmente poderia acolher muita gente. Eu acho que seria de bastante sucesso um evento Então dela não aqui. será, se Deus quiser. Vamos trabalhar para isso, né? Eu sou construído de poesia, né? E tantos poetas brasileiros, Capinã, Drummond, Paulo Leminski, além do Brasil, tantos outros. Mas você me apresentou um poeta lindo, chamado Rumi. Rumi é coração. É coração. Eu acho que Rumi é geminiano. O que a gente pode dizer? Eu acho que está bem. O que a gente pode dizer de Rumi? Rumi é um deleite, né? Não sei. Acho que aqui no Brasil ele é pouco lido e pouco conhecido, né? Lá fora ele é bastante conhecido, mas aqui no Brasil existem poucas edições de Rumi, né? Poucas traduções, né? Mas Rumi, acho que quem lê Rumi e quem escuta Rumi se embriaga, né? Porque Rumi é uma alma embriagada, né? Na realidade, né? Acho que todo o escrito, né? Todos os poemas, tudo que Rumi deixou foi por pura inspiração divina. Ele, na realidade, Rumi ele morou em Konya, né? Ele nasceu no Afeganistão. É um poeta afegão, né? Ele nasceu no Afeganistão. A família toda é de Afeganistão, né? São islâmicos. E durante a invasão mongol no Afeganistão, a família fugiu para a Turquia, onde ele estabeleceu em Konya, né? Que é uma cidade na Turquia, uma cidade muito linda. Eu tive a oportunidade de visitar Konya e tive a oportunidade de ir aonde ele construiu a sanga dele, né? A sanga a gente chama a comunidade espiritual dele, né? Onde ele partilhou todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, todo o seu amor, né? Pelo divino, né? E o poema de Rumi é um poema que só tem uma expressão, o amado, né? O amado. O amado. Ele cantava por amado, ele escrevia por amado, né? Ele era um ser embriagado, né? Ele tem histórias fantásticas. Rumi foi um grande presente, porque uma das vezes que eu estive em Nova York, foi logo quando você me apresentou Rumi, né? E eu fui falar do Rumi lá para os meus alunos lá nos Estados Unidos, como se fosse uma coisa para que eles conhecessem também, mas assim, muitos estudantes, poetas e artistas americanos conhecem o Rumi e tem ele como sagrado, né, com a poesia sagrada. É verdade. Esses últimos anos agora, né, Rumi ele ascendeu muito em termos, né, há pouco tempo atrás ele era pouco conhecido na realidade, né, assim, as pessoas achavam que ele era um poeta, como eu diria assim, esotérico, místico, né? Mas se a gente aprofundar nos poemas, nos versos de Rumi, ele está falando da gente. Exatamente, né? Ele está falando dessa evocação que nós temos, dessa saudade pelo divino, né? Que a gente tem, que a gente pouco se dá por conta, né? Que quando a gente chora mesmo... Essa saudade, né? Essa falta, melancolia né? profunda, né? Não é tristeza, é uma melancolia profunda. Essa saudade, onde é que está minha alma? Onde é que está meu coração? Onde é que está o meu divino, né? Onde é que está o meu divino, né? E o Rumi está o tempo todo evocando esse divino, né? Venha. O islamismo e o sufismo, porque Rumi era um sufi, né? Era uma vertente do islamismo, né? A gente chama assim, é o caminho do coração, né? É o caminho, não é um caminho dogmático, é um caminho do coração, é um caminho que aquele que entra no caminho do sufi, ele entra só com um propósito, se encontrar a si mesmo e se diluir no oceano cósmico, sem levar consigo nenhuma bagagem de dogmas conceituais, sem nada, né? Então ele é um coração aberto. Ele vai vazio, né? Vai vazio. Leve. Rumi vai vazio. Tanto é que Rumi ele foi o criador do samba, né, que é a dança do giro sufi. Tem uma história muito interessante sobre isso. Quando a gente estava lá em Konya, estava com a minha companheira Alba Maria,
A gente estava passeando no mercado, e aí a gente estava com um guia, estava, né, levando a gente em uns lugares bem importantes ali dessa cidade. Aí ele contou assim, olha, uma vez o Rumi estava aqui no mercado, e aí começou a escutar um ferreiro bater em uma panela, fazendo uma panela de bronze. Ele, naquela escuta, ele começou a perceber que tinha um ritmo. E nesse ritmo ele começou a girar, e entrou em transe dentro do mercado, no giro. Quando o ferreiro terminou, tinha modado a panela mais linda que ele já tinha feito na vida. Que lindo. Né? Coisa assim, essa percepção, né? Essa força, divino, né? Em tudo, né? A frequência do sopro divino tem em tudo que é lugar, né? Se está na batida de um martelo, né? Uma flauta, né? A flauta Ni, né? Que é a flauta que é utilizada pelo Sufi nos rituais, né? Que evoca o sagrado também. Como é isso? Então, o que eu acho fantástico assim, nessa sua trajetória como editor, a sua sensibilidade e a sua busca, né? Porque você traz para o Brasil autores assim como Rumi, como, enfim, tantos outros. A gente vai falar de Elba Maria, mas aí você traz esse poeta negro contemporâneo do Rimbaud, né? Que também foi um grande presente para o Brasil, né? Porque até então a gente não conhecia a obra dele. Eu queria que você falasse um pouquinho desse poeta negro francês, contemporâneo do Rimbaud, né? Contemporâneo. O poema dele tem a mesma força evocativa dos poemas de Rimbaud, né? Iluminação, Estadia do Inferno, né? Na realidade, esse livro me chegou às mãos através de Natan, que é um poeta... Natan, tem um livro dele aqui, que é um poeta que está na Inglaterra agora, né? Exato, é um grande poeta. Um grande poeta, um ilustrador também, diretor de teatro e tudo mais. Tradutor de francês, de inglês, de espanhol. É um grande intelectual. É uma figura, um intelectual muito de coração também. Sim. Ele é totalmente, muito tomado pela literatura, né? E ele me apresentou, ele fez a tradução do francês para o português. E uma época como ele mora na realidade ele mora na Inglaterra, né? Ele não mora em Salvador. Há muitos anos que ele mora em Londres. E em uma das oportunidades que ele se encontrava aqui em Londres, em Salvador, ele me trouxe esse livro aqui, né, já traduzido e tal. Então a gente traduzimos ele, imprimimos, mas não foi um livro que ganhou muito espaço, né, porque as pessoas continuam sem conhecer essa obra dele. É uma obra fantástica, são poemas brilhantes, muito, muito lindos mesmo. Que sempre eu olho, às vezes eu estou na editora, olho para ele assim, pô, você merece fazer um trabalho melhor de divulgação. Deveria ser mais lido, né? Muito. É lindo, assim. Quase Sonhos Traduzidos da Noite é um belíssimo livro. Ele está disponível na loja da editora Calango, na loja online, também quem quiser. Tá. Tem uma coisa que também que eu queria, ao te trazer, queria te apresentar a Camaçari pela sua... também, Dan Ribeiro, a sua solidariedade à obra dos artistas dessa cidade. O Dan Ribeiro, além dos meus livros, ele publicou também um livro de um grande pesquisador, de um grande historiador, de um grande intelectual, poeta, compositor também, aqui de Camaçari, que é o Diego Cópico, né? O novo livro do Diego é da sua editora. A gente publicou, o lançamento foi recentemente, na semana passada, né, que foi um belíssimo lançamento na praça, né? Na praça. Para mim foi uma surpresa maravilhosa ver o lançamento ali, porque eu nunca tinha, eu pessoalmente, né, como editor e trabalhando já há tanto tempo no mercado editorial, já tem mais de 15, eu acho 18 anos praticamente de trabalho, né, nesse mercado editorial, nunca tinha pensado realmente em um lançamento no meio da praça. Tá, muito. Né, onde a população interage. Não, tem uma coisa, Dan, maravilhosa. Eu não sei se você não percebeu, deve ter percebido, mas que foi fantástico nesse lançamento, que ele deu margem aos invisíveis participar, né? Tinha as pessoas em situação de rua, ali na praça, interagindo, né? Com a nata intelectual da cidade de Salvador, né? A roda de samba. A roda de samba, o samba de roda, né? Lindo. Né? O maestro Enoque. É um músico fantástico, assim, tem
muito carinho por ele, uma gratidão enorme por muitas coisas assim. O Enoch é muito que ele mostrou além de nesses ser 2 esse anos. mestre, né, como A músico, simplicidade dele é algo, né, tocante, né? o Me Enoch, toca muito. o Enoch Norberto, né, que é nosso professor de canto e de violão, ele é o autor do hino de Camaçari, Uau. né, diretor de teatro, inclusive, dramaturgo. Um beijo para você, de Dan Ribeiro e meu, Enoch, Sem você é uma dúvida. inspiração Grande abraço para mesmo. essa cidade, você é necessário. Eu digo sempre que você ia ser uma paciência. É, principalmente que com Também a gente que é comigo, né? 2 geminianos. 2 Dois geminianos, meu geminianos. Deus. Você tem nessa sua trajetória também a fotografia, Isso. não é? E você aí tem trilhado um caminho. Como é que você se descobriu como Fotografia? fotógrafo? Fotografia. Na realidade, eu comecei a fotografar desde cedo também, sabe? Desde pequeno, meu pai me deu uma Kodak Stamac. Ele gostava muito de viajar, né? Então chegava no verão, ele botava a família toda dentro do carro dele, Fusquinha, e saímos pelo Brasil viajando. E ele me deu uma Kodak. Eu fiz várias fotos com aquela Kodak, sabe? E ele tinha uma máquina, uma Pentax alemã, que era fantástica. E ele não deixava eu pegar, eu ficava furioso. De vez em quando eu ia lá no guarda-roupa dele, pegava a máquina dele e saía fotografando em casa. Isso eu já está com 12 anos, 13 anos, né, na realidade. Mas, né, na realidade, esse início, esse princípio, começou a me educar o olhar, né? Começou a me dar as primeiras noções, né, de harmonia, né, as primeiras noções de espaciais, né, de elementos dentro de uma composição, né, mas era uma coisa bem pura brincadeira na realidade, né, pura diversão de um garoto. Mas a fotografia entrou na minha vida quando eu estava na faculdade no Rio Grande do Sul. Nessa época eu fui fazer faculdade de oceanografia na cidade de Rio Grande, né. E um dia eu estava na biblioteca da faculdade, caminhando não, mas olhando os livros, e de repente encontrei um livro preto e branco, fotografia preto e branco, quando eu olhei, Sebastião Salgado. Eu olhei assim, pô, Sebastião, não conhecia, nunca tinha, foi o primeiro livro dele impresso, de Sebastião Salgado, basicamente. Que foi um trabalho que ele fez, onde ele fez uma... Com o pessoal do Carvão? Não, ele fez ele caminhou pelos Andes, peruanos, basicamente, ali pelos Andes, né, Colômbia também, e depois desceu para o sertão. Então ele fez um paralelo entre essas duas culturas, a cultura andina, que estava a 4.000 metros de altitude, e a cultura sertaneja, que estava abaixo do nível do mar. Puxa vida. Aí eu parei assim diante daquelas fotos preto e branco e olhei assim e falei, pô... Porque eu me perguntei a mim mesmo, como é que um fotógrafo consegue penetrar em instantes tão íntimos, tão preciosos aquelas pessoas, né? Porque ele não captou a beleza, né, das montanhas, dos Andes, né, nem a beleza do próprio sertão também não. Ele pegou, foi a dureza existencial, o suor, dessas pessoas que vivem a 4.000 metros de altitude, caminhando, descendo, subindo aquelas montanhas, né? Porque eu conheço bem, eu ando muito por lá. E também a dureza e a vida rude mesmo, né, de quem vive ali naquele sertão, né, naquele calor infernal, onde não existe quase verde, onde a água está a quilômetros de distância, você tem que caminhar horas e horas, onde a morte está batendo o tempo todo na porta daquelas famílias. Dizendo bem-vinda sempre, né? Bem-vinda sempre. E foi isso que ele capturou, entende? E aquilo aí me tocou, falei, pô, existe essa fotografia aqui, né? Eu estava com 18 anos, né? Existe essa fotografia aqui. Eu falei, pô, isso é uma fotografia humanista, cara. É um olhar que se interessa pelo humano, não é pela paisagem, né? Não é pelo... Né, um still life, não é humano, né? Então ele está contando uma história de pessoas. Aí eu fiquei pensando, tem que ser muito humano para poder ser aceito em situações que são tão íntimas daquelas pessoas que estão sendo retratadas naquele livro especificamente. Aí a partir dali eu comecei aí eu retomei novamente a fotografia, comecei a fazer um trabalho dentro da própria faculdade, né? Investi em equipamento e tal. Fiz minha primeira exposição que chamava Colorir o Cinza, na cidade de Rio Grande, né? Que foi um trabalho que eu desenvolvi nas comunidades que estavam em volta da refinaria Ipiranga, né? Que é a grande refinaria, uma das segundas maiores refinarias do Brasil, né? Também a sede dela era lá naquela época. E eu caminhei muito tempo
por aquelas comunidades que moravam ali na redondeza, né, da refinaria, fotografando o seu dia a dia, né? Por isso chama coloriu cinza, porque o céu estava sempre cinza para aquelas pessoas, né? O nível de ruído era terrível, né, enorme, as pessoas gritavam uma com a outra. Uma vez eu estava entrevistando uma família, conversando com eles assim sobre a situação de vida deles. E eles me disseram assim, um dia quando as máquinas pararam, a gente percebeu que um estava gritando com o outro. Aí eles tiveram, né? Aí, a partir daí foi meu início na fotografia. Tem aí no seu trabalho, que é uma pesquisa também fantástica, é sobre o silêncio, né, Dan? É sobre o silêncio. Acho que capturar o silêncio. Capturar o silêncio, ouvir o silêncio, né? Permitir esse tempo de contemplação, né? Porque é isso, né? Ouvir o silêncio é se permitir, né? O tempo de contemplação, que vai na contramão dessa vida moderna que nós estamos levando atualmente. Barulhenta, né? Barulhenta, o tempo todo conectado com essa coisa do celular, e bip, 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 bip. E o tempo de simplesmente parar, simplesmente contemplar. O ócio. O ócio criativo, né? Criativo. Como diz aquele filósofo italiano, né? Domênico, não esqueci o sobrenome dele, né? Que ele desenvolve um trabalho sobre isso, né? O ócio criativo, né? Onde está o tempo dessa entrega, desse bem-estar, né? Eu acho que eu venho buscando muito isso, né? Atualmente, né? Estou retomando a fotografia, né? Há uns 2 anos eu parei a fotografia basicamente há mais de 18 anos atrás. Eu parei de fotografar. E volta agora. Aliás, você tem um livro, né? Esse livro... foi meu primeiro livro, né? De fotografia. De fotografia, nessa fase agora que eu estou trabalhando. Um livro belíssimo, inclusive. Que foi feito na Índia, né? Na Índia. Em Arunachala, em Tiruvannamalai, que é uma cidade sagrada. É uma cidade sagrada no sul da Índia, onde existe essa montanha que se chama Arunachala, a Montanha Vermelha. Para o hindu, não só para o hindu, mas para todas as pessoas que frequentam esse espaço, essa cidade, essa montanha é a própria encarnação de Shiva. Shiva está encarnado nessa montanha. Então existe uma prática que chama, são 18 quilômetros, que todo devoto de Shiva, ele faz uma caminhada em torno dessa montanha. E segundo a tradição hindu, com essa caminhada, ele limpa várias camadas de karmas, ele diminui a sua, como eu diria, a sua obrigação de estar reencarnando. Então ele vai encurtando essa necessidade, né? Essa é uma crença bem hindu, né? Nesse livro também tem uma coisa que me impressionou muito no rio, eu não lembro o nome do rio indiano, mas que as pessoas mortas, né? Elas queimavam. Sim. Tem um Isso é Varanasi. Tem um rio, né? Que é um segundo livro que eu estou trabalhando agora, que chama Entre a Vida e a Morte, uma Respiração. Você esteve lá, né? Tive recentemente, antes da explosão do vírus, né, da Covid, eu estava em Varanasi nessa época. Já tinha um mês que eu estava fotografando os ghats, né, chama, né, que são os degraus que descem para o rio sagrado do Ganges, né, e onde se encontram os queimatórios. Certo. Os queimatórios, para o hindu também, é outro local sagrado também. Assim como Arunachala é um espaço extremamente sagrado para o hinduísta, Varanasi também é um espaço sagrado. Então, para todo hindu que tenha a oportunidade de morrer e ser queimado às margens do Ganges, é uma possibilidade também de se libertar do karma e ascender também, sem necessidade de retornar novamente, entende? Então, é um esforço que muitos hindus fazem de ir até lá, morrer só para morrer e ser queimado nas fogueiras, que são nos 2 ghats principais, onde os corpos são queimados dia e noite. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, chegando corpos para serem queimados. É uma experiência incrível, né? Porque você sentar e desapego meditar, também, né? E observar um corpo sendo colocado na fogueira, né? É uma fogueira ritualística, né? Sim, claro. É um rito totalmente ritualista, não é? E ficar observando aquele corpo sendo consumido pelas chamas, até simplesmente ficar cinzas, e as cinzas serem jogadas depois no rio Ganges e serem levadas para o oceano. Esse é o ritual. É o ritual. E é lindo porque as famílias, quando chegam, entregam seus corpos ali, presenciam, depois colocam as cinzas, se despedem e seguem suas vidas.
e vão embora, e vão seguir seus mundos, né? É um trabalho lindo. Esse livro eu devo estar lançando agora esse semestre, agora, o próximo livro. Agora. Então são 2 livros que vocês têm que adquirir, esse e o novo do Dan, que vale a pena. Você falou sobre a questão dos rituais, e aí eu queria entrar no outro tema também fantástico, que é esse encontro de almas, né, de dois grandes sagrados amigos, irmãos, mestres, que é você e Alba Maria, né, que é a nossa xamã Alba Maria, que desenvolve um trabalho no planeta, e que digo mais uma vez que a gente tem sorte de ter por perto, que é aqui numa cidade vizinha, Camaçari, que é Simões Filho, onde tem a comunidade xamânica Terra Mirim. Como é que foi esse grande encontro? E o que é que significa esse grande encontro dessas almas, né, que transitam com tanta devoção, com tanta consciência planetária, espiritual? Como é que foi isso para você? Como é que é? É como você falou, é um encontro de alma, né? É um encontro... Eu estava voltando da Índia, né? Eu estava retornando depois de 1 ano na Índia, praticamente, eu retornando para o Brasil. Eu não tinha intenção mais de voltar ao Brasil, né? Eu tinha encontrado um grande guia espiritual, que era o Papaji, em Lucknow, no norte da Índia. E minha intenção era viver na Índia ao lado dele, com ele. Sabe? Não tinha mais por que retornar ao Brasil. Mas eu tinha como se... Ter ido à Índia já foi uma energia que me levou desde criança, porque minha mãe era discípula de Yogananda. Então, de uma forma ou de outra, ela inundou meu imaginário com a Índia, né? Com o lado mágico, o lado espiritual, essa busca fervorosa por si, né, que a Índia tem, né? Independente de toda a miséria, né? Toda a pobreza que a Índia tem também, ela tem, obviamente, né? Quem chega na Índia, a primeira coisa que se depara é com esse cenário, né? São bilhões de pessoas, né? E desses bilhões de pessoas, nós temos bilhões de pessoas na miséria, né? Então, você passar por esse primeiro véu, né? São os vários véus, né? Luiz Borges que diz assim, os véus de Benares, né? O que está por detrás de todos esses véus? Está uma luz, está uma consciência, né? Então, às vezes é necessário passar por muito disso para tocar nesse aspecto espiritual que a Índia tem, que são 5.000 anos, talvez mais, de busca espiritual, né? Então, ela tem um diamante lá pulsando, né? Então, eu fui para lá, mas sabe-se lá por quê. A gente nunca sabe por quê. Ou sabe-se. A gente vai, né? Eu fui. Fui e voltei, não querendo voltar. De repente, chego no Rio de Janeiro, sem nada mais, né? Porque o que eu tinha, eu me desfiz tudo para ir para a Índia, e sem rumo, sem nada, basicamente, né? Eu digo, eu poderia voltar para o Rio Grande do Sul, né? Ou para Curitiba, onde eu estava morando antes, ou retornar para Salvador, né? Minha família é de Salvador e tal. Eu disse, eu vou para Salvador, né? Tem tempo que eu não vejo meus pais e tal, e para Salvador. Bom, daí que chegou em Salvador aqui, depois de um certo tempo, eu encontrei a Fundação Terra Mirim, aí senti que ali era o meu local de ficar também, aí estabeleci ali, e logo em seguida, nossas almas, a minha e a Alba, se encontraram, né, assim, e aí já estamos 20 anos que nós estamos juntos, né, nessa busca Quem é Alba Maria, Dan? Porque eu tenho uma visão sobre Alba Maria, essa minha grande mestra, essa grande xamã, todos aqueles que a seguem, que aprendem com ela, têm uma visão, mas é uma visão, apesar de ser muito próxima, né, porque é uma grande irmã, você tem essa visão muito mais próxima, né? Você é o companheiro dela, enfim, tem esse trabalho com ela. Quem é Alba Maria? É uma grande buscadora de si. Uma buscadora. Uma grande buscadora. Ela... Acho que eu já encontrei muitas pessoas pela vida, mas ela foi uma das pessoas que tem um nível de busca interior tão profundo, sabe? E, acima de tudo, uma honestidade tremenda, que às vezes até que afronta, duro, né? Que às vezes afronta. Afronta um mundo de mentiras, né? Exatamente. Afronta a ilusão, né? É como se o tempo todo ela está nos desvelando para que a gente possa realmente brilhar nossa luz interior, né? A Alba é essa pessoa assim muito direta, né?
mas extremamente amorosa, né? De uma amorosidade incrível, incrível, assim, né? De uma profundidade de consciência também incrível, né? E, acima de tudo, de uma simplicidade. Sim. Eu sempre escuto ela dizer assim, É uma olha, mestra ao nosso alcance, né? total, assim, eu digo assim, olha, eu sou imperfeita mesmo, eu não quero ser perfeita. O que mais me, Sou imperfeito, o que mais eu quero me minhas emociona imperfeições. em Alba são essas veredas, né, que não atrai, ela é certeira, né? Inclusive nas imperfeições, quando ela assume. Eu quero ser inteira, ela não esconde, né? Não esconde. Não esconde, né? ela não tem conivências. E o que é bacana nisso, Dan, é que me permita, porque me encanta e me emociona muito de Alba, é essa atitude de ser o que é, né? Independente das consequências. Independente, isso é verdade. É uma grande xamã, uma grande mestra. Isso ela é bem firmada e bem balizada. Certeira, né? Por a quem ela serve, né? Exatamente. É como ela disse, eu não sirvo egos. Não me busque para passar a mão sobre a cabeça. Então é melhor nem vir. Você quer escutar? Ó, é assim. Se você não quer, então não me procure não. Porque eu vou ser verdadeira com você, né? Se não quer sentir dor, não venha. Não me procure não, né? Agora, se você quer se conhecer, se curar, pelo menos buscar aí eu essa estou aqui cura, disponível. Né? Aí a gente vai se dar as mãos e vamos mergulhar nessa jornada, né? Então, eu acho que o mundo é um presente, né? Esse instante é um presente para mim, é uma dádiva. E, nesse sentido, eu queria agradecer à Prefeitura Municipal de Camaçari, através da Secretaria de Cultura, da Secult, a TV Litorânea, por essa oportunidade que me concede de vivenciar momentos como esse, né? De poder estar, ouvir, aprender nessa roda de conversa contigo, Dan, que tem tanto nos ensinado, além das câmeras. Muitíssimo obrigado por você estar aqui. Estou muito feliz, meu querido irmão. Em setembro, nós estamos indo para uma imersão xamânica na Amazônica, do lado peruano, no Peru. E aí eu gostaria já de te convidar para, na nossa volta, você vir aqui falar dessa experiência também, lá na Amazônia, né, do lado peruano. Será um prazer, meu querido. Eu que agradeço muito assim, essa oportunidade, né, de poder partilhar com você aqui esses momentos, né, tão preciosos, né? E tantos sonhos também que a gente teve juntos, né? Que tem, né? São muitos amigos, né? E muitos, uma irmandade de coração. E uma irmandade que causa ciúme, né? Porque quando o Cacau me liga, Cacau é um grande poeta, músico, extraordinário, artista plástico. Quando ele me liga, diga a ele que eu tô com raiva dele, porque ele só atende você. Dois geminianos. Dois geminianos, Sonhadores. E sonhadores. Dan, obrigado, meu querido. Obrigado. Dê um beijo fraterno lá em Alba Mari, toda a comunidade da Terra Mirim. Muitíssimo obrigado. Foi uma honra, uma alegria estar com você, querido. Para mim também. Coração. Conversa com o Poeta termina agora. Um beijo no coração de vocês. Gratidão por vocês, por todos esses telespectadores que nos acompanham, nos conceder essa dádiva de transmitir luz e receber de vocês. Um beijo, até a próxima.